Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Muito bom ver todos aqui na casa. Essa casa é a casa do povo. Por mais que a gente esteja em pauta contrária, é importante que vocês estejam aqui para também entender o ponto, o outro lado, ver o que a gente acredita, poder influenciar vocês um pouco, vai ser bom. Estou recuperando um pouco meu fôlego. Estava ali realmente conversando com outros colegas. Vim correndo aqui para poder defender um pouco mais o livre mercado. A gente entende que há pressões por parte da classe em querer manter o transporte do jeito que está, porque mudanças sempre geram incômodos, mudanças sempre geram dúvidas, e dúvidas são risco. Nós estamos falando do salário de vocês, do emprego de vocês. Mas, na visão deste deputado, a concorrência, abrir mercado, aumentar alternativas, diminuir monopólio, sempre é bom para todo mundo, tanto para o trabalhador quanto para o consumidor. Monopólio. Quem gosta de monopólio? Quem quer monopólio? O que o monopólio faz? Como que funciona a restrição de mercado que causa tantos monopólios hoje no nosso país? E como estão as reclamações em todos os setores onde há este monopólio? Hoje, o que a gente tem aqui é um veto do governador para barrar duas medidas que são extremamente danosas à livre concorrência. E tudo aquilo que ataca a livre concorrência favorece monopólios. Então, as medidas que fizeram por onde o governador vetar, e que, ao meu ponto de vista, fazem todo sentido, são duas medidas. São duas medidas que realmente atentam diretamente contra o livre mercado. A primeira medida é o circuito fechado. O ônibus só pode transportar com circuito fechado. Para ele poder ir, ele tem que voltar com os mesmos passageiros, e essa lista tem que ser apresentada 6 ou 8 horas antes da viagem. Isso, de fato, impede que o motorista consiga conseguir novos passageiros em cima da hora, que o motorista consiga levar um grupo de pessoas e voltar com outro grupo de pessoas. Então, claramente a gente vê que o livre comércio, acertado entre as partes, aqui está comprometido. Segunda questão, para poder intermediar vendas, teria que ser da mesma empresa. Então, somente o dono do ônibus, ou a empresa dona do ônibus, poderá vender passagens ligadas àquele ônibus. Não pode haver mais intermediação. E aqui que pega muito no buzzer, que eu vejo que tem muitos aqui atacando o aplicativo de ônibus, pega exatamente aqui nesse encheio. Porque se uma empresa não pode intermediar passagens para outro, perde-se aquele espaço ali de compra e venda de passagens. Dificulta para quem tem ônibus poder vender mais passagens, porque só ele pode vender as passagens que vão ser utilizadas no ônibus dele. Essas duas medidas, eu acho que, pessoal, deixa muito claro como que atenta a ter mais ônibus prestando serviço. Porque você está restringindo, você está criando custo, você está criando problema para poder manter monopólios. Sim, muito se fala de ilegalidade, de transporte clandestino, de que são transportes que oferecem risco, são transportes que deixam ali realmente o passageiro numa situação não confortável. Simplesmente eu não acredito que a lei seja capaz de garantir isso, porque hoje, mesmo com os transportes já regulares, a gente recebe muita reclamação. E olha só para vocês verem como que são as coisas. No caso do ônibus de aplicativo, ele cobra metade do preço que o ônibus convencional. E eles estão cheios de dinheiro. Eles estão lotados de dinheiro. Eles colocaram investimento para tudo quanto é lado. Eles, inclusive, patrocinaram os times de futebol, não sei se vocês viram. Fizeram 1000 propagandas
Por quê? Porque estão com o bolso lotado de dinheiro, mesmo oferecendo a passagem na metade do preço. Então, aqui, o que os deputados estão defendendo o veto e querendo manter o veto, é justamente demonstrando que quanto mais concorrência no mercado, mais os preços vão baixar para todos. E com relação à questão de legalidade, o que o parlamento tem que tratar é que nenhuma pessoa sofra dano por conta de terceiros, por conta de negligência, por conta de imperícia ou por conta de dolo. Então, se por acaso tem esses ônibus que fazem um serviço mal feito, que colocam vidas em risco, que desmarcam viagem em cima da hora, tudo isso gera dano para o consumidor e a gente defende que esses danos sejam reintegrados. Eu vejo aqui que muito, né, todos aqui estão falando de desemprego, pedindo mais segurança, desempregos, né, garantir o direito dos trabalhadores. Gente, o maior direito que o trabalhador pode ter é ter opção de onde trabalhar. Se vocês têm escolha de onde trabalhar... Solicito o silêncio às galerias. Solicito silêncio para que o deputado possa continuar e ele terá o seu tempo garantido. Por favor, deputado Bartô. Obrigado, presidente. Enfim, como eu estava falando, o maior direito que o trabalhador pode ter é de ter opção onde trabalhar. Se a gente cria barreiras de mercado para as pessoas empreenderem no serviço de transporte, vocês acham que vão ter mais emprego ou menos empregos? Entendeu? A gente vê como que... Então a gente lute por isso. Então que a gente lute por isso. Porque isso eu sou a favor. Entendeu? Eu vejo que essa discussão aqui, eu lembro quando eu estava aí, na galeria, no lugar de vocês, quando a gente estava debatendo a questão de Uber. Presidente. Eu me lembro, quando eu estava no lugar de vocês aí na galeria, para poder discutir basicamente a mesma coisa aqui, que simplesmente era a liberdade do transporte individual, onde o Uber estava concorrendo com os táxis, e a gente via como que as cooperativas de táxis encheram essas galerias, falando exatamente o que vocês estão falando agora, que os passageiros não teriam garantias, que os passageiros teriam em risco, que os empregos dos taxistas estariam em risco. Isso se passaram 7 anos. Hoje a gente vê claramente como que o táxi e o Uber conseguem conviver e como que isso foi melhor para toda uma população, onde as pessoas tiveram acesso a mais empregos, podendo ser motoristas, e as pessoas tiveram mais acesso a transportes. Quantos aqui começaram a pegar Uber, começaram a ter carro buscando a sua casa, e que antes não tinha isso com táxi? É isso que a gente defende, é ter um mercado que não é perfeito, nenhum mercado é perfeito, mas é um mercado onde não tem controle, não tem monopólio, onde o mercado é pulverizado, onde quem vai mandar no mercado de fato é o próprio consumidor que escolhe qual serviço que ele quer usar. Eu vi um panfletinho que vocês distribuíram, comparando ônibus convencional com ônibus de aplicativo. Tem várias questões que vocês mostraram ali, que o ônibus de aplicativo é bem pior do que o ônibus convencional. Mas isso, quem vai decidir ali na hora qual o transporte vai ser usado, é o próprio consumidor. E ele vai levar em consideração esses pontos que vocês colocaram. E por isso que sempre vai ter espaço para os dois. Sempre vai ter espaço para os dois, da mesma forma como a gente vê hoje o espaço do táxi com o Uber. Então, o que a gente vê aqui hoje na prática é discussão de manter restrições para que o mercado não consiga se florescer e oferecer mais serviços e manter monopólios. Simplesmente, o que para mim é um absurdo, é justamente ter o circuito fechado e acabar com essa questão da intermediação de passagens. E isso é prejudicial para todo o setor de vocês.
Isso é prejudicial a todo o setor de vocês. Porque, como eu falei, para o trabalhador também é bom ter opções. Quanto mais a gente gera essa insegurança, menos pessoas vão investir no mercado. Não vai perder o emprego, não vai perder o emprego. Eu sei que vocês estão com medo, porque toda mudança traz o risco, traz a incerteza. Mas o que vai acontecer é que vai florescer mais o mercado. Inclusive até dando condições de vocês mesmos comprarem ônibus e começar. Eu pergunto aqui, vocês estão preocupados em perder o emprego, mas quem aqui está preocupado em subir na vida, comprar o próprio ônibus e começar a ser o próprio empreendedor? Não é possível. Não é possível mesmo. Porque quando a gente coloca restrições como essa, aí começa a dificultar mais esse processo. A partir do momento que a gente vê como que a Buser tem facilitado a intermediação de venda de passagens, a gente vê pessoas humildes financiando ônibus a longo prazo e pagando com o comércio das passagens que a Buser faz para eles. Então a questão, gente, que eu trago muito à luz de vocês, é exatamente isso. Fechar mercado, monopólio, não é bom para ninguém, nem para a própria classe de vocês. Presidente, inclusive, vocês querem fazer a parte? Tá. Presidente, acho que meu pensamento aqui foi realmente para trazer um pouco mais à luz do pessoal, de que monopólio sempre vai ser ruim, o risco de transportes que não vão oferecer o mesmo cuidado, isso e aquilo, simplesmente a gente vê reclamações dos dois lados, tanto da Buser quanto dos transportes convencionais, que a gente vê muito aqui como deputado. Então, assim, realmente esse deputado aqui trabalhando por menos monopólio e mais liberdade de empreendimento até mesmo para vocês. Obrigado, presidente.